amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo. Hoje nós vamos esclarecer uma pergunta bem simples, mas que no meio orquidófilo é bastante importante, porque as nossas orquídeas às vezes não dão flores. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, acompanhe esse vídeo até o fim e se ficar alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Gente, então quais são os fatores que são importantes para que uma orquídea floresça? Ou ainda, por que a sua orquídea não floresce? O primeiro fator para uma orquídea florescer bem, ou ainda que está relacionado à não florescência de sua orquídea, é a questão da luminosidade. Quase todas as plantas do planeta que existem necessitam de luminosidade. Elas necessitam da luminosidade para elas realizar o processo de fotossíntese e aí conseguir ter aí o seu processo de desenvolvimento completo. As orquídeas não são diferentes. Embora as orquídeas elas sejam encontradas em uma grande faixa do nosso globo terrestre, desde áreas um pouco menos luminosas até áreas de bastante luminosidade, onde a luminosidade é constante, nós temos a necessidade, as plantas, as orquídeas, elas têm essa necessidade da luz, ora mais, ora menos, mas todas elas necessitam de luminosidade para florescer. Então, se você quer ter uma orquídea que tenha uma boa floração, coloque ela num ambiente de luz adequada para aquela especificidade de planta. Então as orquídeas, hoje existem aí no planeta mais de 30 mil espécies catalogadas já, híbridos, então não se fala a quantidade que tem. Mas todas elas necessitam de um grau de luminosidade. Então conhecer a planta é necessário para que você consiga adequar a sua luminosidade, adequar a luminosidade que aquela planta necessita naquele ambiente, certo? Então as catleias, de modo geral, que eu tenho aqui como exemplo, são plantas que gostam de boa luminosidade que vai de 70% até a 100%, recebendo luz de forma direta do sol mesmo. E elas produzem flores ainda mais exuberantes quando elas recebem mais luz. E isso é um fator importante. Então todas as orquídeas elas necessitam de ambiente luminoso. E quando eu falo de luminosidade, não é aquela luminosidade somente artificial. Tem que ser aquela luz do sol mesmo, a claridade do sol, onde o sol ele bata nas folhas da planta para que ela consiga realizar o processo de metabolismo dela, de fotossíntese. Então a baixa luminosidade é um fator que contribui para que as orquídeas não floresçam, tá? Frisando, sempre conhecer a planta para conhecer o grau de luminosidade que cada planta necessita. Algumas precisam de 50% de luminosidade, outras 70%, outras precisam de luminosidade a nua e crua, luminosidade a 100%. Então cada planta vai ter uma característica. Outro fator que está relacionado à produção de flores de nossas orquídeas é a questão da umidade. Quando eu falo umidade, não é só a umidade ambiente, é a umidade do próprio vaso aqui. Se o vaso ele está muito molhado, ele está encharcado, ele pode acarretar que no desenvolver da planta ela não gere flores, acabe não florindo. É o caso, por exemplo, de dendróbios, que recebem nesse período menos água, menos incidência de umidade, de água mesmo, para que eles consigam florescer lá pelo mês de agosto. Já as catleias, elas têm essa tolerância maior com a questão da umidade. Boa parte das catleias, elas são de ambientes mais úmidos, então elas podem receber um pouco mais de umidade. Mas algumas plantas, elas não toleram essa quantidade de água a mais, o excesso de água que ela recebe a mais do que ela deveria receber para aquela fase de desenvolvimento dela. Como eu citei, os dendróbios, no outono, a gente começa a diminuir drasticamente a rega do dendróbio. Os catacétulos também, no outono, no período do outono, a gente começa a reduzir a rega. O que acontece se a gente regar eles demais nesse período? Primeiro que
né, os catacétumos eles estão entrando em fase de dormência, então eles vão apodrecer as raízes e vão morrer, né? É isso que vai acontecer com eles. No caso da nobile, que vai florescer no período de saída do inverno, ele, ao invés de gerar flores, ele vai gerar cakes, ele vai gerar mudinhas. Então algumas plantas elas não necessitam de tanta umidade em uma determinada fase de desenvolvimento. Quando que elas vão necessitar de Quando que elas vão necessitar de maior umidade, de modo geral? Quando elas estão emitindo brotos. As orquídeas, né, elas necessitam de mais umidade na fase que elas estão desenvolvendo as raízes e emitindo os brotos, e menos umidade na fase de floração. É característico de quase todas as orquídeas, né, receber menos águas no período de floração, tá? Uma, para que elas não abortem as flores. Outra, né, para que elas não gerem, em vez das flores, os cakes, certo? Então é uma característica então importante, né, que deve ser levada em consideração em cada espécie, né? Por isso eu estou falando de modo geral aqui, mas, né, é importante, como eu falei, conhecer a espécie, né, para que você saiba quando aguar mais, quando aguar menos, e se o ambiente está muito úmido ou não para aquela planta. De modo específico, algumas orquídeas, como as vandas, elas gostam de bastante umidade, mas eu já tive problema, né, de regar demais algumas vandas, né, e elas abortarem as flores pelo excesso de umidade junto com o excesso de calor. Ela abortou a flor por causa desse descontrole, né, que eu diria assim, no microclima que ela estava inserido. Temperatura, gente. Temperatura é um fator importante também para que algumas orquídeas floresçam. Algumas orquídeas necessitam de uma quebra de temperatura para que elas consigam florescer. Outras já precisam de uma temperatura mais constante, mais regrada, mais equilibrada, né, do que as demais. Então, isso também é um fator importante, conhecer a planta para que você saiba se ela necessita dessa mudança de temperatura no seu ambiente ou não. Como eu falei, existe caso de algumas plantas que elas não toleram ambientes muito quentes e úmidos, né? Por exemplo, a Sophronites borboleta. Essa planta aqui, ela gosta de uma quebra na temperatura num período do ano. Para quê? Né? Para que ela consiga florescer e se desenvolver. Então é uma característica da planta, né? Assim como, né, existem outras plantas que necessitam de temperaturas mais constantes, como por exemplo as Cattleyas violáceas. Elas são plantas que necessitam de bastante umidade, muita umidade mesmo, de ter os pezinhos molhadinhos, e também, né, de temperatura muito alta ao longo do ano todo. Eu tenho aqui no meu orquidário em torno de 6 ou 7 violáceas, mas no período de inverno eu já estou preparado para colocar elas em um ambiente mais quente. Hoje já está mais friozinho, né? Ainda não é necessário eu estar recolhendo, mas com certeza o frio que já está fazendo aqui já vai fazer com que reduza a função metabólica dessa planta e ela não se desenvolva da mesma forma como, por exemplo, na região norte do Brasil, onde é o habitat dessa planta. Então, isso é muito importante, conhecer a planta, gente. Já falei várias vezes no vídeo e friso aqui novamente para que vocês conheçam as plantas que vocês têm em mãos, as plantas que vocês estão cultivando. Vou falar de uma planta muito comum, que é a Phalaenophysis. A Phalaenophysis, gente, hoje tem inúmeros híbridos, mas ela é uma planta de ambiente quente e úmido. Então ela não é uma planta que gosta de temperaturas mais baixas. Ela é uma planta que gosta que a amplitude térmica seja pequena, né? Ou seja, a diferença entre a máxima temperatura e a mínima ao longo do ano seja curta, enquanto que, né, outras plantas, como é o caso aqui das Sophronites, de algumas espécies de Sophronites, necessitam que exista essa queda na temperatura. A Nobilior, por exemplo, é uma planta de ambiente quente, né? Ela não gosta de temperaturas baixas. Já o Dendrobium é uma planta que gosta, né, de temperaturas baixas no período do ano para que floresça bem, tá? Então, outra coisa importante para a floração de uma orquídea é a adubação. Ela precisa estar em dia de acordo com as fases de desenvolvimento das orquídeas. Então eu tenho aqui esse adubo que eu utilizo para quando as orquídeas elas estão
emitindo a espata floral. Esse é um adubo de floração, ele já é completo, vem com vários macros e micronutrientes e que é muito bom para as fases de desenvolvimento de todas as orquídeas. Eu tenho aqui também, né, o forte crescimento e o forte manutenção. Esses são os três que eu mais uso, mas eu também uso o basacote, o osmocote e ainda uso outros organominerais que me ajudam na complementação para que as orquídeas sempre floresçam de uma forma mais adequada, né? Ainda, né, não cheguei ao nível que eu queria de floração de minhas orquídeas, mas de acordo com a condição climática que eu tenho aqui na minha região, por ser mais frio, eu acredito que tenho, né, obtido bons resultados. Pessoal, então se vocês gostaram do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. Também ativa o sininho para receber sempre notificações de novos vídeos. Se ficar alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários e, né, não esquece de compartilhar esse vídeo, né, principalmente para quem está começando, no cultivo de orquídeas, ou que não consegue, né, entender por que a orquídea sua não floresce. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.